Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem que nós somos gestores de Deus, não apenas no aspecto material, mas também na dimensão espiritual. E vimos que Deus nos chama para sermos mordomos, gestores dos mistérios de Deus. Ou seja, o maior mistério de Deus é a salvação por meio de Cristo. Algo que Ele revelou nas Escrituras, demonstrou e demonstra na história humana. E Deus nos chama para administrarmos a mensagem de salvação, ou seja, levarmos às outras pessoas. Hoje veremos que há outros dons no aspecto espiritual e imaterial, diríamos assim, entre aspas, dos quais também devemos prestar contas a Deus. Deus é a fonte de todas as coisas boas. E há bens espirituais que Deus nos concede e que devemos administrar, gerenciar corretamente. Veja, por exemplo, este dom aqui mencionado em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O apóstolo Pedro diz aqui que, como bons despenseiros, pessoas que administram bem a multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus que se manifesta de muitas formas, precisamos servir uns aos outros conforme o dom que Deus deu a cada um. Uns têm mais prazer de servir do que outros. Uns têm mais habilidade do que outros para servirem. Porém, o fato de alguns terem uma habilidade maior, isso não indica que os que não têm uma habilidade maior para o serviço ao próximo não devam fazer alguma coisa. Afinal, o conselho bíblico é que cada um, conforme o dom que recebeu, seja um bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Os bens espirituais também precisam ser administrados. Quando Deus dá a você a habilidade do serviço, da hospitalidade, da generosidade, você precisa também administrar isso em favor do reino de Deus. Outros bens que Deus nos proporciona, bens espirituais e que devemos administrar, são as diferentes partes da armadura espiritual que Deus disponibiliza a cada cristão. Deus disponibilizou uma armadura espiritual para nós porque estamos em meio a uma guerra. Estamos vivendo um conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Fazemos parte de um conflito cósmico, de acordo com as Escrituras. E assim como um soldado precisa entrar no campo de batalha com preparo, com as armas corretas, você também precisa estar neste campo de batalha chamado mundo com as armas corretas. E em Efésios 6, 13 a 17, Deus pede que nós sejamos bons gestores destas armas. E como que isso é possível? Usando-as. Deus quer que você e eu não entremos no campo de batalha sem estas armas. E Deus nos coloca essas armas à nossa disposição. E essas armas, ou essas diferentes partes da armadura do cristão, precisam fazer parte de nossa vida. Precisamos usar todas as partes da armadura espiritual. E eu vou ler para você Efésios 6, 13 a 17, e peço que você, com muito carinho e atenção, avalie se você está usando devidamente todo esse armamento, diríamos assim, todas estas partes da sua vestimenta como soldado, para que você possa realmente vencer no conflito cósmico. Efésios 6, 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-se da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que a armadura espiritual que Deus deu para nós administrarmos e usarmos é composta de pelo menos 6 partes. Eu lhe pergunto,
Você está fazendo uso de todas essas partes? Você precisa, como bom soldado, como uma boa lutadora ao lado de Cristo, fazer uso de todo este armamento. A salvação é um presente que nós recebemos de Deus e é a coisa mais valiosa que podemos ter. Porém, precisamos fazer uso de toda a armadura espiritual se não quisermos dar alguma brechinha para que o inimigo possa nos atingir de uma maneira fatal. Que Deus ajude a você, que Deus te abençoe, que você seja um bom gestor, uma boa gestora, também dos dons espirituais, fazendo uso dessas diferentes partes da armadura espiritual que Deus nos disponibiliza. Fique na paz de Cristo e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.